Bem-vinda ao Sinapse Psicologia no Ritmo do Seu Dia, um podcast para você aprender, refletir e colocar a mente para funcionar. Imagina só essa cena. Um neurocientista super respeitado, James Fallon, tá lá estudando cérebros de assassinos, psicopatas, e aí, por acaso, ele descobre que um dos exames com todos aqueles padrões cerebrais ligados à psicopatia, bom, era o dele mesmo. Uma reviravolta, né? Parece coisa de filme. Nossa análise hoje vai mergulhar em trechos do livro The Psychopath Inside, que o próprio Fallon escreveu. E a nossa missão aqui é explorar um pouco a ciência por trás disso tudo, a jornada pessoal dele e o que isso diz pra gente sobre, sabe, aquela linha tênue entre biologia, criação e como a gente se comporta. Então, tudo começa lá por 2005, né? O Fallon estava analisando uns PET scans e ele percebeu um padrão, uma baixa atividade em áreas tipo o córtex orbitofrontal, a amígdala, em cérebros de psicopatas. São áreas-chave para empatia, controle, essas coisas. Aí, ele foi checar os exames de controle que incluíam, tipo, os da família dele, e um daqueles exames, tinha exatamente o mesmo padrão, e era o cérebro dele. Que choque, hein? Mas antes da gente seguir, o que a ciência realmente diz sobre psicopatia? É um termo, assim, bem definido? Olha, essa é uma ótima pergunta e... pode parecer estranho, mas não existe um consenso absoluto, sabe? Como o próprio Fallon está comentando no livro, a definição é meio complexa. E aqui vale a pena citar uma curadoria interessante do Ângelo Barbosa sobre isso. No DSM-5, que é o manual diagnóstico que a gente mais usa na psicologia e na psiquiatria, o termo psicopatia não aparece como um diagnóstico formal, isolado. Ah, não. E por quê? Então, eles usam o transtorno da personalidade antissocial, o TPAS. É um diagnóstico mais amplo. A psicopatia acaba sendo vista mais como, digamos, um subtipo mais severo do TPAS, com uma ênfase maior naqueles traços de frieza, falta de remorso, manipulação. Que não são o foco principal do TPAs no DSM. Exatamente. O TPAS do DSM foca mais no comportamento antissocial em si, na violação de regras e direitos. E tem motivos para isso, né? Primeiro, o modelo do Robert Haar, com a PCLR, que é super usado na área forense para avaliar esses traços psicopáticos. Ele não foi totalmente incorporado no DSM. Também tem preocupações éticas. O termo psicopatia carrega um estigma muito forte, né? Podia levar a rótulos problemas legais. Entendi. E o DSM-5 busca outras formas? Sim. Ele até explora na seção 3 uns modelos alternativos, mais dimensionais, que olham para traços de personalidade. Aí dá para descrever características psicopáticas sem usar o rótulo formal. No fundo, é isso. O DSM foca mais na aplicação clínica ampla, padronizada, enquanto o termo psicopatia fica mais forte na pesquisa forense, teórica. É uma construção bem complexa mesmo. Faz sentido essa distinção. Então, voltando para o Fallon, ele tinha essa biologia, né? Essa predisposição no cérebro e até um histórico familiar meio peculiar, com figuras como a Lizzie Borden, mas ele não virou um criminoso violento. Como ele explica essa diferença? Isso que é o mais intrigante, né? E ele usa uma metáfora bem visual para isso. A banqueta de 3 pernas. Banqueta de 3 pernas? Como assim? A primeira perna seria a estrutura cerebral, aquela baixa atividade que ele viu no próprio exame naquelas áreas que a gente falou. Certo, a biologia. Isso. A segunda perna é a genética. Ele descobriu que tinha umas variantes genéticas consideradas de alto risco, tipo o gene MAOA. Ah, o tal gene guerreiro. Esse mesmo, ligado à agressividade. E ele viu que vários na família dele, na linhagem, também tinham essas variantes. Ok, cérebro e genes. Qual a terceira perna? E aí vem o ponto-chave para o caso dele. O ambiente na primeira infância. Fallon notou que a grande maioria dos psicopatas violentos que ele estudou tinha sofrido abuso na infância. Abuso pesado mesmo. Físico, emocional, sexual. Poxa. Mas ele não. Ao contrário, ele descreve a infância dele como feliz, com muito amor, proteção. Então, essa seria a perna faltante da banqueta para desenvolver a violência. Faltou o trauma infantil precoce. Nossa, isso reforça demais aquela ideia da interação gene e ambiente, né? Não é só uma coisa ou outra. Exatamente. A história dele é um exemplo vivo disso.
A genética te dá uma predisposição, talvez, mas não sela seu destino. Fatores ambientais e, quem sabe, até epigenéticos, sabe? Aqueles mecanismos que ligam ou desligam genes sem mudar o DNA. Eles parecem ser cruciais para moldar o resultado final. Então, ter tido uma criação com afeto pode ter sido o que protegeu ele. Parece que sim. Pode ter sido o fator decisivo que impediu que a predisposição biológica se manifestasse daquela forma mais destrutiva, violenta. E como ele se descreve hoje? Como é viver com esses traços, mas sem a violência? Ele fala sobre isso? Fala, sim. Ele se chama de sociopata prosocial, ou até psicopata light. É interessante. Ele admite que falta nele uma empatia mais profunda, sabe? É mais cognitiva, ele entende o que o outro sente, mas não sente junto. Reconhece tendências manipuladoras, busca por novidade, por emoção. Mas ele consegue direcionar isso. Sim, ele canaliza isso para carreira, para hobbies, para coisas que são socialmente aceitáveis. Ele não cruza a linha para o comportamento criminoso. Isso desafia um pouco a nossa visão de que é tudo preto no branco, né? Sugere que esses traços podem existir num espectro. Com certeza. E ele menciona o impacto disso nos relacionamentos. Imagino que não seja simples. Ele reconhece que pode haver uma certa frieza, uma distância. É um ponto que ele aborda no livro também. Fascinante pensar nessa dinâmica toda. E por que será que esses traços persistem, se eles parecem tão problemáticos? Você falou em 2% da população, né? Pois é, cerca de 2%. A perspectiva evolutiva tenta dar uma explicação. Talvez, em certos contextos históricos ou até hoje em dia, características como tomar decisões frias sob pressão, ter uma resiliência muito alta, ou mesmo a habilidade de manipular. Talvez isso tenha dado alguma vantagem. Vantagem competitiva de liderança em situações de risco. Entendi. Uma adaptação, em certo sentido. Pode ser vista assim. Não justifica comportamentos negativos, claro, mas tenta explicar por que os traços não desapareceram. Então, resumindo, a história do Fallon é incrível porque encapsula essa tensão, né? A biologia apontando para um caminho, mas a vida dele indo para outro. Mostra que ter a predisposição não é ter o destino escrito na pedra. Exatamente. E levanta umas questões bem profundas sobre identidade, sobre livre-arbítrio. Qual o peso real da nossa biologia comparado com a nossa história de vida, nossas escolhas? O caso dele sugere que essa interação é muito mais complexa e talvez mais esperançosa do que a gente costuma pensar. Fica a reflexão, então, se a diferença crucial entre um neurocientista superfuncional, mas com um cérebro com padrões psicopáticos, e um criminoso violento pode estar em grande parte na segurança e no afeto que ele recebeu ou não na infância, o que isso diz sobre o potencial humano e sobre a importância gigantesca da prevenção, do apoio logo cedo na vida das crianças. É algo para a gente pensar muito a respeito. E se esse episódio fez sentido para você, não esquece de curtir o canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos. Lembrando, este é um conteúdo adaptado com curadoria de Ângelo Barbosa. A ideia é trazer para você psicologia de qualidade no ritmo do seu dia. E se você é estudante de psicologia, aproveita para compartilhar com os colegas. Aqui sempre rola aquele reforço de conteúdo para ajudar nos estudos. A gente se encontra no próximo episódio do Sinapse. Até lá!